Primeiras notícias do lado atleticano nessa segunda-feira de reapresentação, pensando no jogo contra o Inter, Arena MRV no meio de semana. Cláudio, boa noite. Um abraço para você, Cirilo, boa noite Edu Panzi, boa noite a todos. A reapresentação do Atlético, eu pude apurar agora, Cirilo, teve reunião de cobrança. O Paulo Brax, né, que é o homem forte do futebol do Atlético, junto com o Barba Domingues, eles reuniram os atletas antes da atividade e uma reunião de cobrança. Esse elenco do Atlético não está rendendo e eles colocaram isso para os jogadores, que precisa ter uma reação, tem que ter um comportamento diferente. O treinador ontem, Barba Domingues, já destacava isso na entrevista, que o Atlético precisa competir mais e que com ele já deu o recado. Só vai jogar quem correr. Não pode competir menos que o adversário. Então, inclusive, o treinador já destacou que ele vai fazer mudanças no Atlético, como ele fez nesse clássico em relação ao primeiro jogo. Ele falou, vai continuar mexendo até em um encaixe, até ele achar um encaixe no Galo. Já na quarta-feira tem um Campeonato Brasileiro e é o objetivo principal do Atlético. Principalmente, Cirilo, pelos 2 últimos anos, em que o Galo disputou para fugir de rebaixamento só no Campeonato Brasileiro, e é muito pouco pelo objetivo do clube. O objetivo do Atlético, quando entra no Brasileirão, não é para apenas fugir de rebaixamento. Por isso, o sinal de alerta ligado, essa cobrança hoje, após a derrota no Clássico. E aí, Cirilo, o Atlético precisa vencer, né? Porque se você pega os números do ano, essa cobrança que foi feita hoje não é só com os jogos do Barba Domingues, foram apenas 2, e o Galo não venceu, inclusive com o Barba não fez nem gol, né? Contra o América teve um empate 0-0 e ontem 1-0 para o Cruzeiro. Mas o Atlético no ano venceu muito pouco. Muitos empates na temporada, uma dificuldade absurda de conseguir bons resultados, e no Campeonato Brasileiro você tem que vencer, principalmente esse duelo contra o Inter, quarta-feira, às 7h da noite na Arena MRV. É importante você ter falado isso, que eu tinha inclusive pegado aqui os números, a gente levantou mais cedo pro Goleada, no @Itatiaia Esporte, justamente os números da temporada atleticana. Edu, quando o Cláudio traz a notícia da cobrança, a cobrança não tem que ter acontecido porque perdeu por 1-0 pro rival, né? Num jogo horroroso, porque o jogo foi muito ruim mesmo, horrível, o jogo do Atlético. Mas a cobrança tem que acontecer porque na temporada são 3 vitórias em 15 jogos. O Atlético tem 3 vitórias em 15 jogos. Desses 15 jogos, 11 foram pelo campeonato estadual. 11 dos 15 jogos. De 45 pontos disputados, né? 33 foram no campeonato estadual, no fraco campeonato estadual. Essas vitórias, Cruzeiro, né, o clássico do primeiro turno, Pouso Alegre fora e o Itabirito, aquela goleada em Nova Lima. Na última rodada, o Itabirito. As 3 vitórias. Aliás, todas as vitórias são na parte final, né? Na parte final, né? Sim. Então, no brasileiro não ganhou de ninguém. Atenção, né, Edu, pra essa temporada. Atenção, cobrança, isso tudo tem que acontecer, né, Cirilo? O Atlético jogou muito mal contra o Cruzeiro. Você joga uma final de campeonato e não dá um chute no gol, né? E aí, eu falei aqui há algumas semanas que eu vou aumentar meu tom de cobrança ao elenco, aos jogadores do Atlético. Falei que eu vou ser o ferrinho de dentista e você mesmo. O Atlético tem um ataque que está vivendo de currículo, né? É o ataque do currículo. O Dudu foi um grande jogador, tem um currículo maravilhoso. O Bernard, currículo maravilhoso. O Hulk com um currículo maravilhoso. Mas jogar mesmo, render atualmente, 2026, 2025, essa turma está devendo. Inclusive o Hulk tem vivido ali de gol decisivo, golaço a cada 45 dias, a cada 50 dias, a depender do adversário. É pouco pro Hulk. O Dudu tem vivido eu não consigo citar tantos exemplos, né? São pouquíssimas as boas atuações do Dudu. O Scarpa, ele tem números até, boas assistências, mas já é o segundo treinador que dá uma letra, né? De que precisa entregar sem a bola, precisa correr, menos preguiçoso. O Bernard é um caso que tá difícil de ser explicado, porque o Milito saiu, ele reclamou do Milito. O Cuca saiu, ele reclamou do Cuca. O Sampaoli saiu, ainda não reclamou do Sampaoli, mas ainda tá em tempo. E não tá jogando absolutamente nada, né? Então é o ataque que vive de currículo, um ataque cardíaco do Atlético, para ser muito sincero. Essa turma toda tá devendo muito.
e chiliquentos, né? Mimizentos, porque não pode criticar. Não pode jogar fora da posição. Porque o técnico me escalou fora da minha posição. Porque a função. Porque eu estou jogando longe do gol. Chiliquentos, mimizentos, reclamam, mandam recado via microfone. Chatíssimo. E precisam entregar mais. Aliás, contra o Cruzeiro na final, o sistema defensivo do Atlético, apesar do gol em que houve falha do lado direito, do senhor Bernard na marcação, do Lodge ao marcar o Caio Jorge, mas o sistema defensivo ainda fez um bom jogo, né? O Cruzeiro pouco criou. E olha que o Cruzeiro tem um ataque muito poderoso, de jogadores que não estão vivendo de currículo e de momento. Gerson, Matheus Pereira, Caio Jorge, artilheiro de novo, de outra competição, agora do Campeonato Mineiro. Então esses caras precisam mostrar mais. E não é pouco, não, é muito mais. Mas precisam mostrar muito mais. E já passaram nas mãos de vários treinadores. E seguem mostrando pouco. Seguem entregando pouco. O torcedor do Atlético não quer uma grande atuação contra o Itabirito. O torcedor do Atlético quer uma grande atuação contra o Lanús na final da Sul-Americana. Uma grande atuação contra o Palmeiras na Arena MRV, contra o Cruzeiro na final. Não quer uma grande atuação no segundo tempo contra o Pouso Alegre. Isso não é suficiente para o torcedor do Atlético. E não dá mais para ouvir treinador que sai, treinador que chega, falar de entrega. De jogador que tem que correr. De um time que vive de qualidade, de jogadores bons tecnicamente, mas que não entregam um mínimo sem a bola. Que não competem, assistem o adversário competir. Futebol hoje é muita competição, competitividade. Então eu falei lá atrás e sigo. Eu vou cobrar muito desses jogadores do Atlético. Que ganham muito bem. O elenco do Atlético não é essa desgraceira no caminho da feira que pintam, mas é um elenco que ainda tem carências, e aí entra a responsabilidade da diretoria, que não entregou o primeiro volante. Não me venham dizer do Tomás Pérez. E eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica ao Pérez, que é um jovem jogador que pode chegar e mostrar um grande futebol. Mas o Barba não confiou nele, em escalá-lo. Ele já foi relacionado em alguns jogos e não entrou em campo ainda. Também não me convenceu a justificativa do Eduardo Domingues na coletiva, que ele tem poucos jogos como profissional. Mas o Cissé começou o jogo, que tem menos jogos ainda. Então alguma coisa tem. E o Atlético não pode, Cirilo, em março, ter um zagueiro rendendo, que é o Juan Tressoldi. E eu repito, ontem o problema não foi a zaga, ontem o problema foi do meio pra frente. Um time que não criou absolutamente nada. Jogadores absolutamente fora de conexão com o que era o jogo. Então, menos donos do time e mais gente jogando pro time, sabe? Porque o Scarpa, que é um cara que tem excelência na bola parada, o Hulk não deixou ele bater uma falta ontem. Pega a bola, põe debaixo do braço, eu sou o dono da bola e eu que bato todas. Será que nem uma faltinha o Scarpa pode bater? Um cara que tem N assistências com bola parada? Tem muita coisa para ser cobrada lá dentro do Atlético. Tem muita coisa mesmo. E tomara que o Eduardo Domingues cobre e que tenha resposta em campo desses atletas. Esses atletas que precisam entregar e mostrar muito mais do que estão mostrando em 2026 e que não mostraram também em 2025. Rezende, mais do Galo. Vamos lá, o Atlético agora projetando quarta-feira, Cirilo, são 2 pontos em casa, empatou com o Palmeiras e empatou com o Remo. E fora, quando saiu, perdeu para o Bragantino e para o Grêmio. Então, o início muito ruim do Campeonato Brasileiro. E agora o duelo de 2 times que perderam os estaduais, né? Galo e o Internacional na quarta-feira, 7h da noite. Para esse jogo, as baixas médicas do Atlético. O Maicon, que já não jogou ontem. O Maicon vai ficar fora algumas semanas, teve lesão muscular na panturrilha. Então, para agora aí, o Barba Domingues não tem como pensar no Maicon. O Cissé, ele teve um corte profundo no pé direito, naquele lance lá com o Kaique no primeiro tempo. Teve que ir ao hospital ontem à noite para fazer exames, mas a boa notícia é que não teve fratura no pé direito do Cissé. De qualquer forma, até quarta-feira, o prazo é muito curto, não vai jogar aí, muito possivelmente, o Cissé. São as baixas do meio campo. Inclusive, manchete do programa, vai ter que quebrar a cabeça aí o treinador novamente. E o Natanael tá suspenso, né? Vocês vão se lembrar, foi expulso contra o Grêmio. Lá ainda no primeiro tempo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Natanael, que ontem foi o titular ali pela lateral direita. E o treinador já disse, né, Cirilo, que vai mexer no time. Eu tô muito curioso para saber o que ele pode aprontar em relação à equipe. Como disse o Edu,
A defesa até teve um comportamento interessante. Agora do meio pra frente, que eu acho que ele deve pensar em algo diferente aí para esse duelo contra o Inter, até porque o Galo tem que vencer o jogo, não tem outra história, a reação tem que ser imediata e vamos ver qual que vai ser aí a reação, né, do time após essa cobrança de hoje, a derrota, para que o Atlético possa ter uma reação positiva já na quarta-feira contra o Inter. O que você pensa para quarta, Edu? Difícil, né, Cirilo? Difícil. O que passa pela cabeça do Domingos? Eu acho que as escolhas dele pro clássico foram muito ruins. Longe de querer responsabilizá-lo, mas as escolhas não foram boas, as ideias dele não funcionaram pro clássico. Claro que os maiores responsáveis são os atletas, os jogadores, já falei a respeito disso. E agora a coisa fica muito mais complicada, né? Porque Campeonato Brasileiro, todos os adversários são ali de níveis parecidos com o Cruzeiro. São equipes com um nível muito acima de um campeonato estadual, e no campeonato estadual o Atlético teve dificuldade. A vida do Eduardo Domingos não tá fácil, é difícil de imaginar qual Atlético ele vai pensar para esse jogo dificílimo da semana contra um Internacional muito pressionado, que vem jogar aqui em Belo Horizonte, e a responsabilidade da vitória é toda do Atlético. O Galo precisa vencer, é mandante, precisa somar os 3 pontos, fazer o dever de casa. Agora as opções são poucas, né? Principalmente pro meio de campo. Foi um Atlético que parece que entrou em campo já querendo os pênaltis logo. O Atlético estava louco para levar para os pênaltis, não teve nenhuma finalização. O Cássio, ele participou muito mais da briga do que do jogo. E assim como os jogadores do Atlético, né? Foram muito mais valentes para brigar do que para jogar mesmo. Preocupa não só pela perda do título, mas principalmente para a sequência, pensando em Campeonato Brasileiro. 32 cartões durante esse duelo no Gigante da Pampulha. E pra quem não pegou, né, porque o árbitro terminou o jogo e não mostrou, né, pra câmera, não mostrou ali no campo os expulsos. Vamos colocar os expulsos do Galo? Os expulsos, tem a arte aí, ó. Jogadores foram expulsos no Atlético. O Hulk, o Lianco, que nem tinha entrado no jogo, né, entrou só na briga, o Alan Franco, o zagueiro Juan, Preciado, Cassierra, o goleiro Everson, porque ali a confusão começou com o Everson e com o Christian do Cruzeiro, o Renan Lodge, o Gabriel Delfim, goleiro reserva, que também não tinha entrado, o Júnior Alonso, também mesma coisa, ficou no banco, mas participou da briga, e o Alan Minda, que entrou no segundo tempo. Então, do lado do Galo, contando ali, foram 11 jogadores. Eu nem vi o Alan Minda e o Cassier na confusão. Nem vi, mas sobrou pra eles também. Os valores estão tão invertidos, né, que eu já vi gente reclamando do Dudu, do Natanael, que os caras nem expulsos foram, não participaram da briga. Vi muita gente, né, cara, adorando o que viu, né, com os recortes e tal. Eu acho muito complicado, sabe, porque eu acho que o jogador, ele tem um papel muito forte na sociedade. Quantos clássicos a gente viu jogador pedindo paz entre as torcidas, né, cara? E de repente, é o calor do momento. Pô, mas no calor do momento você pode fazer muita coisa errada, né? Então, a gente vê uma sociedade... Não quero aqui, gente, ficar dando lição de moral, mas tem gente matando por causa de uma bala, um troco de R$1. Então, acho que o patamar que os jogadores ocupam tem que dar exemplo, cara, porque senão a gente normaliza, vai achar graça, e quando tiver uma briga entre torcidas na rua, qual moral a gente vai ter pra cobrar? Qual moral os jogadores vão ter pra ir às redes sociais pedindo pra não acontecer isso? Então, particularmente, tá, gente, é uma opinião minha, eu acho que o Hulk hoje foi falar disso, foi pedir desculpas, tem que pedir desculpas mesmo, porque o papel que o jogador exerce como exemplo, né, para as crianças principalmente, foi ridículo o que a gente viu ontem. Pelo termômetro que eu vi hoje das redes sociais, a opinião popular amou a briga. Foi o assunto mais comentado, tem muita gente fazendo piada. Cara, respeito, assim, quem goste. Eu gosto do clássico quente, eu acho que o clássico tem que ser acirrado mesmo, tem que ter um tempero, tem que ter uma pimenta, mas pra mim excedeu e muito, porque os atletas ali, eles têm uma responsabilidade. Eles são um termômetro das arquibancadas, eles podem influenciar no comportamento de várias crianças que estão assistindo o espetáculo. Então, eu não acho que isso é balela, eu não acho que isso é ser melindroso. É uma opinião que eu tenho também, que eu não acho que foi legal. Não acho que foi legal, porque a gente viu muitas cenas de covardia. Eu acho que isso foi muito ruim, porque, cara, você quer brigar, então vai brigar. Mas assim, você dá soco nas costas, você chutar o camarada que tá no chão, eu acho isso muito feio.
Agora, eu só não vou para um outro extremo também, que eu tô vendo muita gente falando o seguinte: tinha lá o goleiro que tava com o terço na mão na semana passada para bater pênalti, e aí na outra semana ele tá lá brigando. Trazendo para uma hipocrisia, sabe? Um falso moralismo, como se ninguém pudesse errar. Você quer levar para esse lado, então, do cristianismo aí, que o cara não pode fazer nada de errado? Pega a Bíblia, você vai ver lá a história de vários homens que estavam cheios de erros, né? Na Bíblia, o único homem que não errou lá é Jesus. Mas os outros todos cheios de erros. Então, assim, cara, acho que o Everson errou bastante, começou ali com ele, mas não tinha nenhum santo também no meio da confusão. Mas eu fico, assim, realmente com esse aspecto negativo. Eu entendo, assim, a zoeira, a galera leva muito pra esse lado, mas eu não acho que o exemplo foi bom. É isso aí, massa. Finalizando mais um canal. Obrigado pela companhia, tá? Mais uma vez, pela preferência. Já deixa o like aí pra dar aquela força, tá bom? Pra quem tá chegando agora, não conhece o canal, esse canal aqui traz notícia do Galo todos os dias. Domingo a domingo, todos os dias. Pra vocês sempre ficar informado de tudo que acontece no clube do Galão. Então, já deixo o convite aqui pra vocês estarem se inscrevendo no canal, tá? Deixa o like aí pra dar aquela força pro canal. Ativa o sininho de notificação, muito importante. E quem puder aí, tá compartilhando o vídeo com os amigos. Vai ser de grande ajuda, tá? E eu agradeço demais. Deixa aí também seu comentário, tá? Muito importante a participação de vocês aqui no canal. Ajuda demais aí o crescimento do canal. Mais uma vez eu agradeço a todos. Vou ficando por aqui. Forte abraço como sempre. E até a próxima. Valeu, Márcio. Surgir notícias, a gente joga aqui pra vocês, tá bom? Valeu!